eu percebo que coisas às vezes muito simples, elas acabam gerando um monte de dúvida, um monte de confusão. O que eu devo usar na hora de escovar os dentes dos meus filhos? Né? Eu vejo que isso, vocês vão ver no final desse nosso conteúdo de hoje, vocês vão ver que não é tão difícil, tá? Aliás, eu acho até que é bem tranquilo da gente ter essas informações e saber o que escolher lá quando chegar no supermercado, tá? Esse é o objetivo, a gente saber como escolher corretamente os itens que a gente vai usar na escovação. Quais são os itens que nós vamos usar? Primeiro, depende de alguns fatores, tá? Mas basicamente, o que eu preciso usar numa escovação? Escova, pasta, fio dental. Esses são os itens básicos que não podem faltar numa escovação minimamente aceitável, tá? Mais ainda, né, a gente vai aprofundar essas informações, mas eu vou falar muito mais sobre cada item, tá? Então vamos lá. Qual destes itens que é realmente o que limpa os dentes? Escova de dente, tá? A escova de dente, ela é responsável pela limpeza de em torno de 90, às vezes 95% das faces dos dentes. Né? Quando a gente vai limpar os dentes depende do dente, né? Por exemplo, você pega esse dente da frente aqui, ele tem esse lado aqui, essa face da frente, a face de trás, a face de um lado e a face do outro. Então são 4 faces. O dente do fundo já são 5 faces, porque ele tem aquela parte que tritura os alimentos. Então essa daqui é uma outra face do dente, né? Então a escova, ela limpa muito bem em torno de 90, 95% das faces dos dentes. E os outros 10%, de 5 a 10%, ela não atinge. Então, calma lá. Então a escova, ela é o grande protagonista, a escova, né? Ela é a grande protagonista numa escovação. É ela que efetivamente limpa os dentes, é ela que efetivamente remove a placa. O conceito de escovar os dentes, né, a limpeza, é a remoção da placa bacteriana. Quem faz isso? Escova de dente em 90, 95% das faces dos dentes, tá? Como é que eu escolho a escova para o meu filho? É muito comum os pais que chegam aqui escolheram porque é do personagem X que a criança gosta, ou porque é da marca Y, porque é um gosto dos pais, ou porque a cor, gostou da cor já ouvi bastante coisa em relação a isso, né? São todos critérios subjetivos de escolha, né? Você vai lá e escolhe de uma maneira subjetiva, você não tem um critério objetivo. E o que eu vou passar para vocês hoje é que a gente tenha esse critério objetivo, que não quer dizer que você não possa também aliar isso com os seus critérios subjetivos. Então, assim, eu vou passar as características técnicas que uma escova pode ter. Por exemplo, eu gosto da marca X. Então, dentro desta marca, então é um gosto seu, tá? É um critério subjetivo que você usa, não tem problema, desde que esta marca tenha a parte técnica resolvida, né? A escova atenda a parte técnica, então não tem problema. Então, o que eu vou passar para vocês vão logo entender, é isso, tá? Não quer dizer que não possa escolher azul, né? Ou a marca X, ou o personagem Y, né? Mas nós vamos dar critérios. Então quais são esses critérios? São 4 características que eu vou observar quando eu for escolher uma escova de dente. Primeiro critério, a escova tem que ter cabeça pequena. O que é cabeça? É a parte ativa da escova, é aquilo que a gente efetivamente usa para limpar os dentes. É aquilo que vai remover a placa, tá? A escova basicamente, né, se a gente for pensar, ela é composta de cabeça e cabo, tá? Cabo é aquilo que a gente segura, cabeça é o que a gente usa na escovação, é a parte ativa da escova. Então é a cabeça da escova que tem que ser pequena, proporcional ao tamanho da boca de quem vai usar. Quanto menor a criança, menor a boca, menor a escova.
Quanto maior a pessoa, quando eu, por exemplo, já sou adulto, então a minha boca é maior, então eu posso usar uma escova maior. Porém, para mim, a escova também tem que ter cabeça pequena. Entenderam? Então, assim, cabeça pequena, proporcional, vai variar de acordo com o tamanho da pessoa, é proporcional ao tamanho da boca de quem vai usar. Este é o conceito, sempre cabeça pequena, tá? Por vários motivos, depois nós vamos aprofundar este assunto em outros momentos, né? Mas o que eu vou passar agora são dicas rápidas, né, para você, rápidas assim, né, mais práticas para você conseguir escolher da maneira adequada a escova de dente, tá? Cabeça pequena. Segunda característica que a gente vai observar quando estivermos escolhendo escova, que ela tenha as cerdas. Sabe o que são as cerdas? São aqueles pelinhos que estão na cabeça da escova, aqueles que limpam, né? A cabeça da escova é plástico e essas cerdas, né? Então as cerdas devem ser extra macias, no máximo macias, tá? Tipo assim, extra macia, macia, média, dura, muito dura. Não, é extra macia, no máximo macia, tá? É muito comum quando a gente vai passar essas informações para os pais, normalmente aqui presencialmente, né? O relato dos pais, mas eu uso uma escova, se eu usar uma escova mole, eu tenho a sensação de que ela não limpa o dente. Se eu usar uma escova muito macia, não consigo limpar, não consigo escovar o dente. É tudo uma questão de referência. Se você usa uma escova extra macia, quando você pegar uma escova dura, você vai sentir ela machucando a sua gengiva. E quando você usa uma escova dura, a sua gengiva acostuma, e aí quando você usa uma escova mole, macia, extra macia, você tem a sensação de que ela não limpa. Só que não é real essa sensação. Não é a capacidade da escova, a dureza da cerda que vai limpar. Não é por aí. A escova extra macia, eu vou fazer uma comparação, né, que aí fica mais fácil de entender. Imagina que você está lá tomando um pouquinho de café e aí tropeça, sei lá, e derruba café na parede da sua casa, né? Aí você vai lá na pia, você tem o Bombril ou o Perfex, aquele paninho de pia, sabe? Se você pegar o Perfex, limpa essa parede, limpa essa sujeira de café, não tem tanta dificuldade para se limpar, né? E se eu pegar o Bombril limpo? Limpo também, né? Os dois vão limpar. Então quer dizer que tanto faz se eu usar Bombril ou Perfex nessa limpeza? Tanto faz, os dois limpam. Não tem nenhuma vantagem usar um ou outro. Mas o Bombril tem um poder de limpeza muito maior. Concordo, mas não faz diferença. Porque o outro, o Perfex, limpa. Então o objetivo é você remover o café da parede. Se eu faço isso com Bombril ou com Perfex, tanto faz. O que eu preciso é remover o café, tá? Não existe um conceito de uma parede, nesse caso, mais ou menos limpa. Não. Ou ela está limpa sem café, ou ela está suja com café. Ela pode estar mais ou menos suja, mas limpa ou ela tá ou não tá. Então o Bombril ou o Perfex vão limpar essa parede, beleza? O Bombril é a escova dura, o Perfex é a escova extra macia. Então os dois limpam, não tem nenhuma vantagem usar um ou outro. Então quer dizer que eu posso usar uma escova dura, não tem problema, não tem vantagem usar uma ou outra? Não, peraí. Imagina, isso eu estou falando, derrubei café uma vez, fui lá, limpei. Imagina que eu sou muito desastrado e eu derrubo café ali todo dia, várias vezes ao dia. E todas as vezes eu opto pelo Bombril. O que vai acontecer? Eu limpo essa parede, mas daqui uma semana ela vai estar toda riscada. Daqui um mês vai arrancar tinta da parede. Esta é a relação que a gente pode fazer em comparação com a escova dura e extra macia. A escova dura ela não tem nenhum benefício. Ela limpa melhor? Ela tem um poder de limpeza maior? Pode até ter, mas vai fazer diferença não na boca, né? Esse poder de limpeza. A escova dura, ela não limpa mais, mas ela vai machucar a gengiva, tá? Então, não pode ser uma escova dura, nem média, tem que ser uma escova extra macia, no máximo macia, beleza? Além de extra macias, as cerdas da escova elas devem ser retas, planas. Fugir daquelas escovas muito desniveladas, numa ponta, na outra, no meio, a parte de dentro menor. Isso daí, algumas dessas escovas nem servem mais, nem atendem ao que a gente precisa. E as que atendem, elas precisam ser
A técnica precisa ser revista para usar essa escova. Então, quer usar? Depende de algumas condições, mas aí o dentista tem que te ensinar e te recomendar, tá? Então, como não vamos aprofundar nada disso hoje, né? Então, assim, cabeça pequena, cerdas extra macias e essencialmente retas, planas, que elas vão limpar e vão remover a placa da maneira adequada, tá? Terceira característica que nós vamos observar quando a gente estiver escolhendo escova, ela deve ter uma angulação no cabo, tá? A escova tem que ter esta angulação no cabo para distribuir melhor a força, para acessar algumas regiões, tá? E quarta característica que eu recomendo na hora de escolher uma escova é que ela seja de uma marca conhecida e confiável, tá? Ou seja, uma marca que a gente vai encontrar no mercado legal, no mercado formal, tá? Às vezes chega aqui na clínica criança que escova que você fala, da onde você comprou, onde você achou essa escova, né? Eu já vi escova sendo vendida na feira, tá? Já chegou aqui escova que veio da 25 de março, que é uma rua muito famosa aqui em São Paulo, com produtos similares, né? Sei lá, produtos falsificados, tá? Qual é o problema dessas escovas? Por que eu falo de escolher uma marca conhecida e confiável? Porque a gente vai ter a certeza de que essa escova foi testada e aprovada, tá? E aí tem um porquê também, a gente vai aprofundar depois em outro momento, mas por que essa escova tem que ter sido testada, tá? Não é simplesmente escolher uma escova qualquer baratinha e sair usando, tem os riscos disso, tá? Então a escova de dente são essas 4 características na hora de escolher, tá? Escolheu baseado nessas 4 características, eu posso escolher da marca A, da marca B, do personagem X, desde que atenda essas características, beleza? Segundo item que eu vou escolher, né? Como que eu vou escolher o segundo item? Que é o segundo item mais importante. Qual que é esse segundo item entre escova, pasta, fio dental? 90%, 99% das pessoas para as quais eu faço essa pergunta respondem pasta de dente. Pasta de dente não é o segundo item mais importante na escovação. O segundo item é o fio dental. Lembra que eu falei? A escova limpa em torno de 90, 95% das faces dos dentes. O fio dental vai limpar os outros 5 a 10%. Então o fio dental ele é complemento da escovação. Precisa usar o fio dental. Quando que eu tenho que usar o fio dental? É outra dúvida muito comum. Quando que eu tenho que começar a usar o fio dental? Com qual idade eu uso o fio dental no meu filho? Não é baseado na idade que a gente recomenda, é baseado na necessidade. Quando que eu preciso começar a usar o fio dental? Quando eu tenho 2 dentes em contato. Se os dentes estão separados, a escova consegue limpar. Se os dentes estão em contato, a escova não consegue limpar. Então lá no fundo, normalmente, o dente não é reto, tá? Ele é uma curvatura, então ele tem um ponto de contato. Se este dente tem este ponto de contato, tem que usar fio dental, porque ali a escova não consegue limpar. E aí você vai limpar 90, 95% das faces dos dentes, mas vai ficar 5% sem limpar, ou até mesmo 10%. Então, precisa usar o fio dental desde quando a criança tiver dentes encostados, dentes em contato um com o outro. Ou seja, eu posso ter uma criança com, 8 meses que precisa usar fio dental e eu posso ter uma criança com 8 anos que não precisa. Se não tiver dente em contato, a escova consegue limpar nessa face do dente, tá? E o terceiro item, aí ficou fácil, né? Pasta de dente. Como a gente já falou, a pasta de dente, ela precisa ser usada, mas ela não limpa o dente. A função de uma pasta de dente não é limpar o dente, tá? A função da pasta de dente é levar flúor na cavidade bucal, levar flúor no dente, que é uma das melhores maneiras de se administrar o flúor, que é uma baixa concentração, alta frequência, todo dia, 2 a 3 vezes por dia. Essa é a melhor maneira de se usar flúor. É o flúor tópico desta maneira, baixa concentração, alta frequência. Tá? Então a pasta de dente ela precisa ter flúor, é o único requisito que vocês vão procurar. E ser de uma marca conhecida, né, confiável, ser comprada no mercado legal, no mercado formal. Marca, cor, personagem, sabor, o cheiro, nada disso importa. O que importa numa pasta de dente é ela ter a quantidade correta de flúor.
qual é esta quantidade correta de flúor? Para as crianças até aí uns, pelo menos, né, até 8 anos, mas até uns 10 anos, a pasta de dente tem que ter 1.100 ppm de flúor. É uma medida que, se você virar a pasta de dente ou na caixinha ou na embalagem, em algum lugar está falando lá ingredientes e tal, e ela vai falar flúor, né, monofosfato de flúor e tal, mas ela vai te falar em ppm quanto essa pasta tem. Para a criança tem que ter pelo menos 1.000, mas no mercado nacional o mais comum que a gente vai encontrar é 1.100 ppm. Então fixa esse número na cabeça, 1.100 ppm de flúor tem que ter, tá? Para nós adultos ela vai ter que ter não, né? Ela vai ter em torno de 1.500, 1.450 ppm, tá? Mas tecnicamente falando, o que nós temos de, como é que fala, de recomendação baseada em evidências científicas? A pasta de dente para criança ou para adulto, ela precisa ter pelo menos 1.000 ppm. Ou seja, 1.100 para criança, 1.450 para adulto, porque a criança às vezes não gosta do sabor, acha a pasta de adulto muito ardida. Então pode-se usar uma pasta com 1.100 ppm tranquilamente, tá? Escova, pasta, fio dental. São essas as características que nós vamos usar na hora de escolher a escova, a pasta e o fio dental. Pasta de dente, por exemplo, escolheu a pasta correta, tem um monte de características ainda. Não é simplesmente pegar uma pasta com 1.100 ppm e sair usando, tá? Tem um monte de outras dicas aí, outras informações muito importantes, mas assim, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E hoje a ideia é passar alguma informação prática para vocês, para que vocês consigam, na hora de escolher a escova, a pasta e o fio dental, tá lá no supermercado, pum, saber certinho o que escolher. Combinado? Espero vocês nas outras dicas, que a gente vai falar bastante coisa e a gente aprofunda mais um pouco esses assuntos. Combinado? Qualquer dúvida, entre em contato, hein? Até mais!